Oi, gente, eu sou a Marta e tá no ar mais um episódio do Fala OG Podcast, um podcast para quem empreende, cuida, inspira e transforma. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Eu já tô assim, a gente tava aqui nos bastidores se conhecendo, porque eu não conhecia ela pessoalmente, estava conhecendo aqui um pouco sobre ela, sobre o trabalho dela, e eu já percebi que esse podcast vai mexer com a gente, principalmente se você é mulher. Tenho certeza que esse podcast vai ser para você. Então, fica aqui até o final desse vídeo, já vai curtindo aqui esse vídeo. Eu não sei se você está assistindo pelo YouTube ou pelo Spotify. Se inscreva aqui nas nossas redes para você acompanhar e fica até o final, porque eu tenho certeza que vai ser um bate-papo assim muito leve e gostoso, mas que vai causar muitas reflexões. Então, fica até o final. Eu tô falando, agora eu vou apresentar ela, gente, porque assim, ela é psicóloga, ela é empreendedora, ela é palestrante, escritora e se ela tiver mais alguma outra competência, a gente vai descobrir ao longo dessa entrevista. E eu tô falando da Mariana Pinhatari. Seja muito bem-vinda, Mari. Posso chamar assim? Sim, fique super à vontade. Muito obrigada, obrigada por me acolher também, por essa apresentação maravilhosa e por poder estar aqui falando com tantas mulheres que vão aí se transformar, eu tenho certeza, com esse bate-papo. Então fica aqui com a gente, porque vai ser super confortável, a gente vai falar de coisas super importantes e vamos lá começar esse papo especial. Vai ser muito legal. Aqui a gente tá aqui já com um roteiro e a gente vai falar sobre autoestima feminina, sobre os desafios de empreender sendo mulher. Então, assim, tem muita coisa bacana para rolar nesse bate-papo hoje. Eu tenho certeza que vai ser realmente transformador. Então vamos lá, eu apresentei você, mas eu quero também que você se apresente pra gente um pouco. Quem que é a Mariana, como que surgiu esse seu trabalho, né? Eu vejo que nas redes sociais você faz um trabalho muito forte na questão da autoestima, né? Você escreveu um livro sobre isso também, sobre esse tema, e a gente vai falar mais sobre o livro também. Mas dá um resumo pra gente, o pessoal que tá lá em casa, conhecer um pouco sobre você, e também assim, como que você começou o interesse por esse trabalho, por trabalhar com mulher e trabalhar com esses temas. Vamos lá. Então, eu sou formada há 12 anos. Sempre trabalhei na psicologia. Quando eu me formei, eu comecei trabalhando com pacientes oncológicos, pacientes com câncer. Então, eu estava junto com eles durante o processo de quimioterapia. E por muito tempo eu achei que isso era... eu ia seguir para a vida, né? Tanto que no início da minha carreira eu me especializei nessa área e tudo. Mas eu fui entendendo, né, enquanto mulher, que eu tinha um tanto de questões, um tanto de fragilidades, que eu também precisava cuidar, porque todas nós temos. Eu entendi ao longo do tempo que eu não me valorizava, que eu não sabia me posicionar, que eu não sabia construir aí as coisas que eu queria para mim. Eu esperava sempre do ambiente externo, que o ambiente externo me valorizasse, que o outro dissesse que eu era bom o suficiente, que o outro valorizasse o meu trabalho, as minhas conquistas. E não dá pra gente viver E quem esperando... nunca, né, gente? Eu acredito que é muito por conta da sociedade que a gente está inserido, né? A gente acaba bem um pouco assim, tem uma questão social também envolvida em tudo isso, porque você falando, eu já me identifiquei já com essas primeiras falas. Eu acho que as mulheres que estão assistindo a gente lá em casa também vão se identificar muito com esse nosso bate-papo, porque é muito real mesmo, e assim, é uma construção, ou às vezes uma desconstrução, né? E é muito bacana a gente ter esse papo, porque a gente ouvindo de uma profissional, né, a gente vai encontrando caminhos para vencer aí alguns desafios, né? Que às vezes a gente se impõe, mas também que às vezes a sociedade nos impõe, né? Exatamente. Nós, enquanto mulheres, carregamos dores e mentiras ou inverdades que são projetadas para nós. Temos que ser, temos que fazer, temos que seguir determinado padrão. Hoje, se eu consigo falar, né? Sou psicóloga, sou mentora de mulheres, empreendedora, foi porque eu vivi o meu processo de transformação. Eu me permiti me descobrir. Por muito tempo eu me perdi de quem eu era. Exatamente por viver isso. Por viver o que a sociedade talvez esperasse de mim. E quando a gente vive o que o outro espera, a gente deixa de viver os nossos sonhos. A gente deixa de viver aquilo que realmente é importante para nós. Então, viver esse processo foi transformador, porque é a partir dele que tudo mudou na minha vida. Então, quando eu fiz o meu processo de despertar, de realmente curar as minhas feridas, eu entendi o que eu queria fazer. Entendi qual era o meu propósito e foi aí que todo o meu trabalho mudou.
né? Mudei todo o meu nicho, toda a minha carreira. Eu realmente passei a me ver como uma psicóloga de valor, como uma mulher de valor, como uma empreendedora de valor. E poder ver a transformação que isso gera nas outras mulheres é grandioso demais, né? Então, quando você me pergunta quem é a Mariana, eu sou uma mulher que ama escutar histórias, que ama acompanhar a transformação de cada mulher que chega até mim, porque cada conquista que elas vivem, tanto por meio da psicoterapia quanto por meio das mentorias, é grandioso demais. Dá um orgulho danado de ver as mulheres realmente se posicionando e crescendo e construindo as coisas que fazem sentido para elas. E é muito, imagino que deve ser muito gratificante realmente, porque é um trabalho que impacta diretamente, né, na vida das pessoas. E a gente fala também que, com certeza, todas nós temos um propósito, e quando o seu trabalho está muito alinhado com isso, é assim, é inspirador, né? Porque você transborda aquilo que tem em você para as outras pessoas, e daí realmente muitas coisas começam a fazer sentido. Mas é muito isso, a gente, todas nós temos um processo, né? E esse processo, ao final desse processo, durante esse processo, vai gerando vida, né? Eu gosto muito de falar isso, porque quando a gente tá, às vezes, meio que. Ou, igual você falou, a gente tá perdida, às vezes, de nós mesmos, por N situações. Tem mulheres que, com certeza, você deve atender casos, né, de mulheres que chegam em diferentes situações, às vezes em decorrência da vida, em decorrência de alguma outra coisa. Mas quando a gente vai se curando, né? A cura tem um poder assim gigantesco. Aí a gente começa a se libertar e começa a nos enxergar, igual você falou. A gente começa, porque às vezes a gente não se enxerga. E por isso a gente acaba meio que patinando, ficando perdida. E às vezes precisa realmente de uma pessoa ali do seu lado para poder te ajudar a enxergar, para ser seus olhos, enquanto você não vê, né? Então, realmente é um trabalho muito incrível esse que você faz, porque a gente precisa. A gente conversa, né, entre amigas, assim, também. A gente vê hoje em dia mais do que nunca, né, por conta das redes sociais e tantos outros fatores também. Sempre a mulher sofreu essa pressão, mas acho que hoje em dia ainda mais, né? Não sei, tem essa impressão. Então, além de psicóloga, que você falou que tem essa formação de psicologia, você também é escritora, escreveu um livro. E fala um pouquinho pra gente do seu livro, como que é o nome do seu livro, né, onde que as pessoas já encontram, porque eu sou assim curiosa. Se eu tô ouvindo um podcast, já tô pegando as referências, porque eu já quero, eu amo ler. Então, com certeza, eu já quero saber onde que eu encontro para poder ler. E fala um pouquinho sobre o seu livro, como que nasceu, como que surgiu. Então, vamos lá. O livro se chama Alto Amor, Vivendo a Grandiosidade de Ser Você Mesma. É um livro feito por mulheres, para transformar e impactar a vida delas. Antes de falar do livro, eu tenho que resgatar um pouco, né, do processo mesmo que eu vivenciei e de como tudo isso surgiu. Quando eu vivi a minha transformação, quando eu vivi o meu processo de autoestima, eu fui entendendo que tinha um caminho. E eu comecei a aplicar esse caminho com as mulheres que chegavam até mim. E eu entendi que isso era um método. Então, hoje eu tenho um método todo desenvolvido por mim, que é o Autoestima Elevada, que eu aplico tanto nas sessões de psicoterapia quanto na mentoria com as profissionais. A mentoria é totalmente focada para profissionais que trabalham com autoestima feminina. Exatamente para fortalecer essas profissionais, para que elas tenham mais resultados, mais valorização, mais posicionamento, mais empoderamento na profissão. Tomando tudo isso, né, surgiu esse desejo de atingir muitas mulheres. Porque juntas nós somos mais fortes, juntas a gente vai muito mais longe. Então, eu entendo que o livro surgiu desse desejo de impactar muitas vidas. E eu também entendi que ter outras mulheres comigo nessa jornada seria muito valioso. Porque podia falar, né, discorrer sobre autoestima ali no livro, mas imagina a força de 30 mulheres juntas falando sobre autoestima feminina de perspectivas diferentes, com olhares diferentes. É grandioso demais. Nossa, que legal. Quando ela falou pra mim isso, nossa, foi se organizar tudo isso e ficou um trabalho muito rico, né? Porque, igual você falou, você pega perspectivas diferentes, dores diferentes, você consegue falar com públicos diferentes também, né? Então, nossa, muito legal. Eu tô, assim, curiosa pra ler. E tá muito especial. Cada autora conta ali um pouco da sua história, da sua transformação também, porque o livro transforma outras vidas, mas também transformou a nossa. No processo da escrita, de viver, de contar a nossa história, de contar sobre o nosso trabalho.
Então, é maravilhoso, né? Um filho, assim, que nasceu, que deixa a mãe aqui, ó, toda orgulhosa. E as pessoas podem sim adquirir o livro, né, comigo, o livro físico, e tem a versão digital também. Então, lá no meu Instagram, marianavinhatari.psico, lá na bio tem o link de acesso para um ou para outro. E tá super especial. Eu sou suspeita para falar, mas todos os feedbacks que eu tenho recebido desde o lançamento são super positivos, porque as histórias realmente são muito emocionantes. Legal. E eu vou deixar também o link, vou pegar lá no Instagram dela e deixar aqui na bio, aqui no, se você estiver assistindo pelo Spotify ou aqui pelo YouTube, vou deixar na descrição para vocês acessarem esse material, que eu tenho certeza que vai ser muito transformador. Ô, gente, e agora? Falei, tá até brincando aqui com as meninas. A gente tá aqui também numa gravação só mulher, tá? A Jo ali nos bastidores, operando os microfones, operando as câmeras. E até falei, ó, agora vai chegar a minha hora. Agora vai chegar a minha sessão terapia aqui, ó, particular. Vou fazer muitas perguntas que eu tenho certeza que vocês queriam fazer aqui no meu lugar também. Então vamos aproveitar esse bate-papo para tirar algumas dúvidas no olhar de uma pessoa que é mulher e psicóloga, é profissional, né? Então, gente, eu vou até pegar minha colinha aqui. Separei aqui algumas perguntas para fazer para ela. Eu queria saber, toda mulher tem crise de autoestima? Porque às vezes a gente acha que é só a gente, né? Às vezes parece que é só a gente que passa por isso. Exatamente, a resposta é um grande sim. Todas nós passamos por crises de autoestima. Autoestima é tudo na nossa vida. É a forma como a gente se vê, como a gente se posiciona, como a gente constrói a nossa visão de eu, o valor que a gente atribui a nós mesmas. E vamos combinar, socialmente falando, nós somos treinadas a questionar tudo isso. A questionar o nosso corpo, a nossa imagem, o nosso valor, o nosso posicionamento, as escolhas que a gente faz. Então, sim, é super natural ficarmos fragilizadas, termos crise de autoestima, mas a boa notícia é que dá para cuidar. Então, tem luz no fim do túnel. Tem, então tá. Porque assim, e quando a gente tá numa crise, é que nem você falou, às vezes a gente acha que a autoestima é só o que a gente olha no espelho, né? Ah, se eu tô bem, sei lá. Não envolve muita coisa. Não é só o que tá no espelho também, né? Mas assim, envolve muita coisa. Então é muito complexo. E já que a gente falou sobre isso, qual que seria o caminho, qual que seria essa luz no fim do túnel? Se você fosse para dar um conselho para a mulher que tá lá em casa se sentindo com a autoestima abalada, sem autoconfiança, se sentindo fragilizada, o que você falaria para essa mulher, assim, para ela começar a enxergar uma luzinha no fim do túnel? Que é possível, que tem caminho. Nós, enquanto mulheres, nós aprendemos que nós não podemos questionar. Temos que seguir o padrão. E isso tem um impacto. A gente fica presa nisso, né? Exato. Tem uma dor muito grande que deixa assim. É assim mesmo, a vida é assim, todo mundo sofre. A mulher passa por isso mesmo. O normalizar o sofrimento tem que acabar. Não é natural sofrer. Lógico que a vida apresenta um tanto de coisas que a gente tem que se questionar e viver ao longo da vida, que sim, vai gerar dor, vai gerar angústia, vai gerar tristeza, que faz parte. Mas o naturalizar sofrer, o merecer menos, tem que parar. Então, se questione. Eu realmente mereço viver assim? Eu realmente quero viver assim? É o primeiro passo para a mudança. E se você entende que você está pronta, com toda certeza, tem muitos caminhos possíveis para que essa mudança aconteça, porque a autoestima ela é construída ao longo da nossa vida. Nós nos moldamos ao longo da nossa vida e criamos essa visão de eu. Então, se ela é construída, ela pode ser reconstruída. Então, existe um caminho. O primeiro passo é entender que é possível mudar. Isso é muito forte mesmo, porque assim, igual você falou, se a gente construiu, aí tá a boa notícia. Se ela foi construída e foi moldada, dá pra você remodelar, dá pra você moldar de novo, né? Legal. E outra coisa, né? Essa aqui é uma pergunta até um pouco pessoal, né, Jô? Porque assim, por quê? Por que a gente se sabota tanto quando vai empreender? Eu falo também sobre autoestima, puxando um gancho já, uma percepção minha. Os homens, eu trabalho no ambiente corporativo e eu vejo quanto os homens têm uma autoestima muito mais elevada do que a gente que é mulher, né? Ocupa lugares, às vezes, sem nem tanta expertise, mas porque eles são pra frente, né? Eles têm uma autoestima que eu falo assim, é de dar inveja. Eu não sei. E eu vejo que a gente se sabota muito também nesse campo, né? Acho que
deve estar atrelado também à autoestima, a forma como a gente se enxerga, mas por que a gente se sabota tanto? Principalmente quando vai empreender. Eu falo por mim, que às vezes eu tenho vários projetos no papel, mas eu falo, não tá bom o suficiente. Ou acho que entra o perfeccionismo também, não sei. Tem alguma resposta, assim, para essa pergunta? Tem. Tem, vamos falar sobre isso, né, Marta? Síndrome da impostora. Ah. É a sensação de não merecer aquilo que você está vivendo. É a sensação de você sempre se sentir diminuída. O outro faz melhor, nunca tá bom o suficiente, não tá perfeito, o que eu tô entregando não tem valor. Como eu vou cobrar? Não. Ninguém vai pagar pelo meu trabalho. Porque quem sou eu? Não. Nossa, ela falou tantas frases aqui que eu acho que não só eu, mas todo mundo deve estar se identificando com isso, porque é exatamente isso que passa na nossa cabeça. Muito louco. Por isso que é tão difícil empreender. E quando a gente fala do empreendedorismo feminino é mais desafiador ainda, porque a gente tem que quebrar essa barreira social que existe, porque sim, existe essa ideia de que o homem está ali no topo da cadeia. E não, as mulheres têm tanto ou mais que potencial para estar ali, para assumir esses lugares, mas a sociedade traz essa questão cultural e a gente internaliza também que não merecemos estar lá. Então, esse padrão da autossabotagem, né, da procrastinação, do não tirar projetos do papel, vem exatamente dessa insegurança, desse lugar de você se sentir uma fraude. Nunca serei boa o suficiente para ocupar esse lugar. E é aí que entra a mentoria para profissionais. Eu consigo trabalhar exatamente essas dores e exatamente esses pontos que impedem a mulher de empreender com sucesso e de conquistar tudo aquilo que ela merece, porque sim, ela merece viver muito bem das coisas que ela desejou para a vida dela e que ela está planejando. Isso é muito legal, porque às vezes a gente não consegue ter essa percepção, né? A pessoa está vivendo num padrão, num ciclo, e você vê pessoas que têm tanto potenciais, que são pessoas assim, mulheres inteligentíssimas, e que parece que está presa. Às vezes ela não consegue nem enxergar. Porque esse trabalho é muito importante, né? Tanto de terapia, eu sempre falo, todo mundo precisa fazer terapia. E eu vejo que o trabalho é um trabalho muito mais focado e personalizado e específico para essa área. Então é muito importante, porque é um destravar, assim, né? Eu acredito. E puxando já para esse assunto, uma curiosidade minha também. Teve algum relato, assim, que você, de alguma cliente, de alguma paciente, marcou muito nessa questão, assim, que a pessoa chegou de um jeito, você fala, nossa, olha, ela abrochou, destravou. Algo que você tem, que você lembre, que você possa compartilhar? São tantas coisas, na verdade. Cada um tem o seu processo. Cada um vive o seu processo. Então, quando a gente fala de conquistas em psicoterapia ou até na mentoria, é muito particular. Porque para cada mulher é diferente. Então, relatos eu tenho tanto, né? Por exemplo, então, eu tenho dificuldade de me comunicar. E eu entrei numa universidade, eu vou ter que apresentar um trabalho. Então, quando eu escuto dessa mulher, eu consegui. Eu apresentei com segurança. Isso é maravilhoso. Ou eu fiz uma virada de carreira. Né? Eu entrei na mentoria para tentar entender o meu trabalho, me posicionar, e eu entendi que eu quero mudar e fazer isso a partir de agora, porque isso é meu sonho, isso é meu desejo. Então, depende muito de cada mulher. As pequenas conquistas diárias aqui é maravilhoso de acompanhar, porque eu sei o quanto é desafiador para cada uma delas. O quanto elas têm que quebrar barreiras e crenças e limitações que são impostas. É muito comum, principalmente no empreendedorismo, a gente receber mulheres que conseguem, às vezes, desenvolver, né, tem ali, né, um faturamento legal, conseguem se posicionar, só que não se sentem merecedoras. E aí não vai para frente. Não vai. Parece que tem uma trava. Exatamente. Dá para desenvolver muito mais, mas não vai. Então, se a gente não alinha a forma como a mulher se posiciona, como ela se constrói, como ela se vê, como ela se valoriza e atribui valor às coisas que ela conquista e que ela merece viver aquilo, as coisas não mudam. Então, se ela se permite viver o processo, tudo muda. Então, os relatos, eles vêm de várias formas. Eu olhei no espelho e me gostei.
consegui colocar uma roupa que eu não colocava há muito tempo. Tive um tempo de qualidade para mim, tirei 5 minutos para fazer um skincare, para assistir uma série, para fazer qualquer coisa que faça sentido para mim. Porque a gente, que é mulher, também tem isso, né? A gente fica muito em prol dos outros. É uma parte que a gente carrega, né? E é difícil. Mas, já puxando para essa pergunta, essa próxima pergunta, como saber se a insegurança está nos travando? Tem algum gatilho, alguma coisa que a gente levanta uma luzinha vermelha que a gente pode observar? A insegurança está me travando nisso aqui. Tem como observar isso de forma... Você consegue trazer assim, algum exemplo, alguma coisa de forma prática? Sim. O não conseguir desenvolver. Não tirar projetos do papel. E nesse campo eu não falo só do empreendedorismo. De tudo na nossa vida. Então, vamos pensar em metas de começo de ano. Tenho certeza, e as mulheres podem contar aqui nos comentários, que um tanto de meta já ficou para trás. Porque a gente começa o ano, né? Empolgada, vai dar tudo certo, eu vou ser uma nova mulher, vai ser maravilhoso. Mais da metade da lista não sai do papel. E a gente pode dizer que isso está atrelado realmente à insegurança? Sim, totalmente. Tanto a insegurança quanto a projeção do que a gente faz do outro, da vida do outro. Então, vamos pensar que a mulher sempre vai colocar na meta, quase 99% das mulheres, e elas também vão concordar comigo, colocam lá, vou ser fitness na hora que virar um. Vou cuidar do meu corpo. Master. Eu vou pra academia todo dia, eu vou comer bem. Passou janeiro. Já era. Por quê? Porque não são projetos que realmente conectam com a gente. E não fazem sentido, às vezes é algo que a gente vê, né? Padrão, todo mundo fazendo e tal. Ou uma pressão que, não, tem que ir pra academia. Mas por quê? Lógico, tirando a questão de saúde, né, gente? A gente sabe que a gente precisa se cuidar e tal. Mas por que academia, né? E essa foi uma pergunta que eu me fiz. Por que eu não testar alguma coisa que eu realmente gosto? E esse ano eu comecei a fazer natação, tô amando. E é isso, a gente fica no ambiente só por causa da pressão que todo mundo faz e tal. Sendo que tem outras coisas que a gente pode explorar que realmente faz mais sentido na nossa rotina e que a gente vá sem ter todo aquele peso. Né? A gente, igual você falou, criar sentido mesmo. Porque se não tem sentido, você não consegue levar pra frente, né? Exato, e aí as coisas se perdem. E aí essa sensação de ser uma fraude, de ser um fracasso, de que nada dá certo pra mim, só se alimenta, se retroalimenta nos nossos pensamentos. Por quê? Porque a gente não trabalha com metas e planos reais para nós. Então, o que faz sentido para mim, de repente, não é a academia, de repente é fazer outra coisa, a natação, crossfit, funcional, e tem uma infinidade de coisas. Eu falo muito para as minhas mulheres, né, que chegam até mim. Faça uma aula experimental de cada coisa. Vai ter aula pro ano inteiro, se você quiser. Mas se permita viver. E não só em relação à atividade física, mas a outras coisas que façam sentido. Quando a gente encontra o que faz sentido, é mais fácil manter, porque faz sentido para nossa essência, conecta comigo. E aí esse sentimento de ser uma fraude, ele vai se perdendo, porque ele não tem mais por que ganhar força. Mas olha, isso foi um insight que, tipo assim, sabe aquele que é uma coisa que é simples, mas explode na sua cabeça? Porque é isso. Se você faz alguma coisa que não faz sentido pra você, a sua insegurança se retroalimenta. Por quê? Você tá fazendo aquilo e você fala, nossa, na sua cabeça, eu devia gostar, eu devia querer vir fazer, mas eu não quero, então tem alguma coisa errada comigo. E daí você começa a ficar insegura. Olha que loucura, né? Então, assim, a gente tem que achar coisas que façam sentido na nossa rotina pra gente e pro que a gente também quer conquistar. Tudo tem que ter um porquê, né? Às vezes a gente se perde muito, assim, no que é padrão, no que a gente olha as outras pessoas fazendo, e a gente se perde pra gente mesmo. E daí a gente só tá alimentando um ciclo de insegurança que daí não tem fim, né? A gente vai ficando mais pra baixo, mais pra baixo. Exatamente. Quando você encontra o seu propósito, tudo muda. E essa é uma pergunta, né? Acho que a gente tem que fazer um podcast só sobre esse tema. Sobre propósito. Mas tem uma outra pergunta também que eu coloquei aqui pra ela, que seria o seguinte. Empreender exige estar 100% confiante o tempo inteiro? Não. Com toda certeza não. Vamos considerar que nós não conseguimos estar estável o tempo todo. É natural oscilar, é natural a gente se questionar, ter conflito. Só que quando a gente tem uma autoestima fortalecida, a gente sabe acolher esses momentos também. Então, hoje é um dia difícil, hoje
realmente a coisa não fluiu, vamos recalcular a rota, entender o que aconteceu e seguir. Quando nós não vivemos a nossa própria segurança e a gente deixa a insegurança tomar conta, isso não acontece, né? O recomeçar. A gente só vive, né, o processo de se afundar cada vez mais. Então, não deu certo, logo eu sou uma péssima empreendedora, sou uma péssima mulher, uma péssima gestora, nada do que eu faço dá certo. Então a gente não vai estar confiante 100% do tempo, mas a autoestima ajuda a gente a trabalhar esses dias difíceis que todas nós temos, né? Todo mundo tem. Exatamente. E como lidar com a comparação nas redes, né? Vamos já pincelar esse, acho que não podia faltar. A gente, querendo ou não, acho que a gente já tá... A gente, num geral, assim, eu falo, as pessoas, já tá tendo um nível de consciência um pouco maior nessa questão, mas ainda assim a gente sofre muito com isso, né? De formas até inconscientes. Tem uma forma da gente utilizar as redes sociais, que hoje em dia virou ferramenta de trabalho, né? Não só de entretenimento, mas sem sofrer muito com essas comparações? Sim. Gosto de uma analogia que é o palco e o bastidor. No palco, nós escolhemos o que nós vamos mostrar. Se a gente vai assistir uma apresentação de qualquer coisa, tá tudo lindo. O palco tá iluminado, a roupa tá em dia, alinhada, tá tudo perfeito. Entra lá no bastidor. Caótico. Caótico. Né? Look para todo lado, maquiagem para lá, o sapato que não deu certo, que quebrou, e um tanto de outras coisas. A rede social é exatamente isso. Na rede social nós escolhemos o que nós vamos postar. Nós escolhemos a foto, o vídeo, o melhor ângulo, a melhor pose, o melhor sorriso. É raro a gente encontrar pessoas que mostrem verdadeiramente o seu bastidor. Porque o bastidor é doloroso, é triste. Muitas vezes é sofrido, tem conflito, tem angústia. Só que no bastidor também tem felicidade, aconchego, carinho. Se a gente sabe acolher os nossos momentos, fica mais fácil. O que acontece na rede social é que a gente compara sempre o nosso bastidor com o palco do outro. Então a gente está no caos, comparando com o espetáculo do outro. Não é bem por aí. E a gente também tem que considerar a individualidade, que faz sentido para o outro, não precisa fazer para mim. A rede social tem muito essa questão da trend, né? Então, virou moda, todo mundo fala, todo mundo faz. Para muitas pessoas vai conectar, para outras não, e tá tudo bem. Porque o que faz sentido para mim não tem que fazer sentido para você. Se faz para nós duas, ok, a gente pode compartilhar, conversar. Se não, ok também. Né? Não significa que você está errado ou eu estou errado. Só que a gente sempre volta pro ponto da autoestima, porque se a pessoa tiver com autoestima, mais uma vez, bem fortalecida, igual você falou, ela vai sofrer menos esse impacto. Porque ela vai estar com a autoestima dela fortalecida, então ela vai conseguir fazer essa separação. Muito bom. Mas a última, gente, a última pergunta, a gente já vai para uma outra parte aqui, um outro bloco do nosso podcast. A autoestima profissional, ela é diferente da nossa autoestima pessoal? Eu vejo, assim, que às vezes a gente cria uma persona no trabalho, uma persona, às vezes, em casa e tal. E a autoestima, ela é diferente ou ela é uma autoestima só que acaba afetando todas as outras áreas da nossa vida, mas é uma coisa só? Ela se mistura. A autoestima profissional e pessoal, elas caminham juntas. Não tem como diferenciar uma da outra, porque nós somos mulheres. E tem sim um tanto de papéis, um tanto de questões que a gente assume ao longo do nosso dia e da nossa vida, mas não tem como diferenciar. Por quê? Se eu estou insegura na minha vida pessoal, eu não vou estar segura na minha vida profissional. Eu posso assumir essa persona, eu posso conseguir entregar o que eu preciso, mas lá no fundo a insegurança sempre vem. Vem e você se sente fragilizada, desvalorizada, os projetos, as questões ali do trabalho não desenvolvem da forma que poderiam. Então, não tem como separar muito uma da outra. Se você tem a sua autoestima fortalecida, com toda certeza, você vai ser uma mulher mais segura, pessoal e profissionalmente. Tanto que na mentoria eu trabalho exatamente isso. Se a mulher não se fortalece pessoalmente, ela não vai ter sucesso no negócio. O empreender vai ser falho, isso é um fato. Porque a segurança, a valorização, saber se posicionar, saber construir a sua trajetória depende da sua segurança pessoal.
Gente, já vou perguntar aqui pra ela como que faz pra se inscrever nessa mentoria, porque assim, eu já tô querendo saber mais informações. Já aproveita e fala pra gente como que faz as meninas e mulheres que estão nos assistindo que trabalham mais com o público feminino mesmo, né? Totalmente. Só com o público feminino. Ou os maridos, namorados, que estão assistindo esse podcast e querem presentear né, as suas mulheres, né, com essa mentoria. Como que faz para entrar em contato com você? Como que funciona a sua mentoria? Posso deixar o link de contato aqui? A gente vai deixar aqui. Para colocar na descrição, né? Elas entram em contato diretamente comigo. É uma mentoria totalmente individualizada. São encontros individuais, online, para que a gente trabalhe assim, ó, no detalhe a sua dificuldade, a sua questão, a sua dor, para que essa síndrome da impostora deixe aí de te acompanhar para que você realmente consiga prosperar e conquistar tudo aquilo que você merece, porque sim, você merece viver tudo aquilo que você deseja, que você sonha. Só que enquanto a sua autoestima estiver fragilizada, mulher, isso não vai dar certo. Você vai começar uma coisa, vai parar, vai começar outra, vai dar errado. Então, a mentoria vem exatamente para isso, com os encontros individuais. São 8 encontros, em cada um deles eu trabalho um pilar do meu método, para que a gente cuide tanto da mulher quanto da profissional, para que elas saibam se posicionar e realmente agregar valor àquilo que elas estão fazendo. Legal. Aproveita, a gente clica no link, eu já vou clicar também, já vou procurar esse link assim que acabar a entrevista. É muito bacana, né, a gente ter uma... Igual eu falei, você não é só uma profissional, você é mulher também, né? Então, é muito bacana esse tipo de desenvolvimento desse trabalho. Agora eu quero ir um pouquinho pro lado Mariana. A gente falou sobre o método, a gente fez as minhas perguntas aqui. Quero saber um pouco mais de você. Teve em algum momento assim, da sua carreira, da sua história até aqui, que você já pensou em desistir? Algum momento crítico assim que você chegou, que você fala, não, isso não é pra mim? Ou talvez sua autoestima estivesse meio abalada, não tão fortalecida? Já passou isso pela sua cabeça também? Já pensei em desistir. Mas eu entendi que a psicologia fazia parte de mim. Então, ou eu mudava ou eu mudava. Mas sim, já pensei em desistir porque eu já me senti muito desvalorizada, já me coloquei nesse lugar de não ser boa o suficiente, de ser uma fraude, de não me sentir capaz exatamente para seguir com os meus planos profissionais. Só que eu entendi que eu não queria abrir mão disso. E eu aprendi ao longo da vida que quando a gente não tem plano B, a gente faz até dar certo. E foi aí que tudo mudou. Eu passei a me ver como uma empreendedora, porque a grande maioria das pessoas não vê a psicóloga como uma empreendedora, né? Porque a psicóloga só vai atender. Mas eu tenho um negócio, né? Eu venho de transformação, e é uma transformação real. Né? Eu tenho mais de 400 vidas impactadas ao longo da minha trajetória. Então, é grande demais você pensar no quanto o meu trabalho e o trabalho de tantas outras profissionais impacta e transforma vidas. E esse é um gancho que eu queria até pegar, porque a gente estava conversando aqui antes de iniciar sobre a ideia do podcast. E é exatamente isso, a gente trazer profissionais aqui, a gente quer falar muito também sobre negócio, sobre empreendedorismo, e muitos profissionais da saúde, muitos profissionais assim, que prestam atendimento, não têm essa visão de que eles trabalham atendendo, mas é um negócio. Eles podem criar, e até as pessoas que estão assistindo a gente em casa também têm alguma habilidade, têm alguma coisa que pode ajudar muitas outras pessoas e não sabem transformar isso em negócio. Eu vou até mudar um pouco o nosso roteiro, porque eu acho um gancho muito legal de trazer, e acho que vai de muito de encontro assim, com o que a gente quer trazer aqui também nesse podcast. Quando que você viu, você como psicóloga, lá fazendo seus atendimentos em clínica e tal, quando que você percebeu quando que virou sua chave, quando que você entendeu que não, isso aqui é um negócio. Eu vou sair só do campo ali de atendimento, de vender só a minha hora, para criar um negócio. Você consegue falar pra gente quando que foi esse momento, assim? Em que momento que você conseguiu enxergar isso? Porque eu acho que é uma dificuldade de muitas pessoas, não só que trabalham no ramo da saúde, mas em vários ramos também, né? Porque tudo que você pode fazer, você pode empreender. Tudo. Se você é uma manicure, se você trabalha com cílios, ou se você que nem é uma bancária como eu, sempre tem espaço para você usar o seu conhecimento e gerar um negócio, né? Que vai impactar a sua vida, mas também a vida de outras pessoas. Porque eu acho que é isso, né? Um negócio quando a gente cria, mesma coisa que o podcast.
É para impactar vidas. Não faz sentido nenhum eu criar um negócio só para impactar a minha vida, né? Um negócio tem que transbordar, você tem que alcançar várias pessoas. Isso sim faz o negócio dar certo, é um negócio de sucesso, né? Qual que foi o momento que você conseguiu ter essa perspectiva? Quando eu entendi meu valor, foi aí que tudo mudou. Enquanto eu não entendi que eu merecia mais, eu aceitava menos. E eu não falo só financeiramente falando, eu falo de tudo. Eu aceitava ser tratada de forma que eu não merecia ser tratada. Eu me colocava em lugares que eu não merecia estar. Eu aceitava relações que não faziam sentido para mim. Então, quando eu entendo o meu valor, eu consigo entender que sim, eu tenho um negócio que eu empreendo e que faz toda a diferença o meu posicionamento para construir o meu negócio e a minha marca. Quando a gente fica muito nessa questão da mediocridade, que a gente fala mediocridade na média, né? E a gente não, a gente que é mulher, a gente é potência, né? Eu falo assim, os homens, eles são maravilhosos também, não tô criando assim uma questão de gênero, mas a gente que é mulher, a gente tem uma potência. E muitas vezes a gente não sabe canalizar isso, né? E aí a gente volta pro mesmo assunto do começo dessa entrevista. Tá tudo atrelado na autoestima. A gente não enxergar o nosso valor, o valor que realmente a gente tem, né? Legal. E assim, falando um pouco também da sua trajetória, queria saber qual foi o seu maior desafio até aqui e qual que foi o seu maior orgulho. O maior desafio foi realmente entender que eu tinha um negócio. Depois que eu fiz a virada de chave e eu entendi que eu merecia mais, que eu tinha que me valorizar, que ninguém ia fazer isso por mim, realmente olhar para o meu negócio como um negócio, falando do empreendedorismo, né? Pessoalmente falando, acho que o maior desafio foi realmente me encontrar, porque eu estava totalmente perdida de mim. É um fato. E não tenho vergonha de falar sobre isso. Passei por momentos, acho que muito desafiadores nessa construção. E eu só consigo estar aqui hoje porque eu passei por esse momento. Eu consegui enfrentar o que eu precisava para mudar e conseguir, né, as coisas que eu desejo. Então, pessoalmente falando, acho que esse período mais difícil, assim, para mim, foi entender que ou eu mudo ou eu vou sofrer a vida toda por isso. Não tem outro caminho. E na área do negócio foi realmente entender que a psicologia é um negócio também. E quando a gente fala da psicologia, existe essa ideia só do atendimento clínico. E não. A psicologia pode transformar e impactar vidas de várias formas. Com o conteúdo que eu entrego, com a forma que eu me posiciono, com conteúdo como esse, que a gente consegue trazer a autoestima real para a mulher. E conteúdos viram negócio, o conteúdo da sua história virou um livro que ajuda muitas pessoas, tá virando esse vídeo que vai alcançar também muitas outras pessoas. Então, é muito isso. E também uma coisa que eu vejo isso no meu negócio também, no meu trabalho, a gente precisa ter algumas vitórias, né? Então, às vezes, quando você fala, eu vou ficar lá até conseguir, não tem outro caminho, não tem outro jeito. Eu preciso fazer dar certo, é o plano A e é o plano A, né? E quando a gente tem uma vitória, a nossa perseverança traz uma conquista, aquele desafio que a gente passou traz uma vitória, uma conquista, por mais menor que seja, a gente também vai subindo degrauzinhos a nossa autoestima, porque a gente se prova daí o contrário, né? Igual você falou, às vezes você fazer alguma coisa que ou não faz sentido para você, por algum motivo, vai alimentando sua insegurança, as pequenas vitórias vai alimentando nossa autoestima também, né? Com toda certeza. E isso é um ponto muito importante, valorizar as pequenas conquistas. Normalmente, o que a gente faz? A gente olha só para o resultado. Então, serei uma mulher de valor quando minha empresa estiver em X patamar, por exemplo. Ou quando eu conquistar determinada coisa, quando eu fizer aquela viagem, quando. Funciona, né? Só que no quando a gente perde o processo. E aí, quando chega, nem é tão prazeroso assim, porque você não viveu a etapa que você precisa viver. E é na pequena conquista mesmo. Então, quando eu consegui, por exemplo, fazer o meu primeiro vídeo lá para rede social, foi tremendo, assim, a base. Tudo tremia. Eu gravei, assim, nem sabe, né? Você olhar lá, se vocês forem pesquisar e assistir os primeiros vídeos, gente, é assustador. Mas a gente faz. A gente se permite. Olha só o potencial que você tem. A gente estava conversando também aqui nos bastidores, o tanto que ela é comunicativa, né? E como essa é uma habilidade importante para o seu negócio, né? E que adianta o conhecimento que você tem se você não souber comunicar, né? Expandir ele para outras pessoas. Mas olha como que a primeira vez também não dita o nosso potencial. Você tem que persistir, né? Porque daí o potencial vai sendo melhorado, vai vindo para fora e tal. A gente tem muito isso também. Eu falo por mim, né? Mas você nunca fez tal coisa.
Mas aí você quer que de primeira Dê tudo tudo certo, já fique tudo perfeito, e não existe isso, né? Não, é um processo, né? Desculpa te cortar, mas é exatamente isso. Nós vivemos do imediatismo. Nós vivemos na espera de acontecer agora. E a rede social faz muito isso, a internet traz isso pra gente. Se não acontecer agora, eu não sou boa o suficiente. Se a gente olha para o desenvolvimento cognitivo, tudo que a gente vai fazer depende de intencionalidade, tempo para desenvolver. Não vou aprender uma coisa assim. Vou melhorar conforme eu faço. Então, a comunicação, você melhora com o treino, né? A habilidade manual, você treina. A habilidade manual, você melhora com o treino. Tudo depende de tempo para desenvolvimento. Então, não espere que as coisas aconteçam piscar de olhos, porque não vai acontecer. É viver o processo. Isso é muito legal, que vem... Dá pra te dar a analogia que você usou do palco e do bastidor. Então, às vezes tem pessoas que vai lá, quando começou mesmo a pandemia, que teve aquela alta, né, o auge das dancinhas, você vendo as pessoas fazendo, parecia que era super fácil. Aí você ia perguntar, não, fiquei ensaiando 5, 6 horas, esse passinho pra conseguir mostrar no palco que parece fácil. Então, uma pessoa também que tem uma habilidade, às vezes, sei lá, às vezes você admira alguém por uma habilidade que aquela pessoa tem, o quanto que ela não precisou estudar para ela conseguir fazer aquilo de forma rápida ou fazer aquilo parecer fácil, né? Para ela realmente é fácil. Mas o quanto de tempo que ela não precisou dedicar, estudar, praticar, né? Então, realmente é algo que a gente acaba caindo nessa falácia às vezes, mas assim, a gente tem que sempre ter esse voltar, né? E falar, não, eu acho que é muito isso também. A gente vê e ter uma autoconsciência, assim. Porque a gente cai nessas, né? A gente é ser humano, nosso cérebro às vezes, né, aplica algumas pegadinhas na gente, ou enfim, por vários motivos, mas a gente tem essa consciência de saber voltar, né? Quando tem um caminho, né? Como você falou, tem um caminho, tem um método, e quando você sabe disso, quando você tá caindo para um lado que você vê que não é muito legal, você sabe para onde voltar. E quando você tem os recursos para isso, você consegue aplicar em momentos diferentes da vida. Eu falo isso tanto para as minhas pacientes quanto para as mentoradas, que tudo que elas aprendem nos processos, elas conseguem aplicar em outros momentos. O objetivo é que elas aprendam, que elas se instrumentalizem, que elas se fortaleçam e que elas consigam usar isso a favor delas em outros momentos de vida. Porque é natural que exista oscilação. Vida sendo vida significa que coisas vão sair do nosso controle, vão acontecer, vão desestabilizar, faz parte. Mas quando você sabe que você tem como voltar, como se reestruturar, fica mais fácil. Você vive o processo, vive o que tem que viver, junta os caquinhos, recomeça e vive uma nova fase. Então, entender que sim, nós somos cíclicas, principalmente para a mulher. A gente, o nosso corpo já nos diz isso, né? Exatamente, nós somos seres cíclicos. Então, emocionalmente também. Coisas que fazem sentido hoje, daqui a alguns anos, podem não fazer mais e tá tudo bem. É respeitar, acolher, ressignificar e encontrar caminhos para seguir. Então, se você está instrumentalizada, você consegue lidar com essas situações de forma mais fácil, mais leve. Nossa, acho que a gente tem que trazer a Mari aqui outras vezes, porque aqui já tá surgindo várias ideias na minha cabeça. Tava falando sobre isso, sobre a gente ser cíclica, né? A gente tem o nosso ciclo menstrual. E como a gente, que a mulher muda também, né? Oscilando esse ciclo. E quando a gente começa a ter o conhecimento, eu falo que eu sou um reloginho e eu comecei a acompanhar no aplicativo e ver essas oscilações, como eu tenho usado isso a meu favor, ultimamente. Sim. E conhecimento é tudo, né? Então, muito bacana. Gente, uma pausa aqui na gravação, porque olha o que chegou aqui no estúdio agora. Uau! Olha que coisa linda! Vou até mostrar aqui pra vocês, que eu acho que ali não dá pra vocês verem. Olha o combinado que o Akashi mandou aqui pra gente, pra nossa convidada. Sensacional! Ele caprichou, né? Maravilhoso! Nossa, assim, tá dando água na boca. Eu acho que a gente até pode dar uma pausa, né, gente? O papo tá bom, mas vamos aproveitar. Nossa, tá muito bonito. E o Akashi, gente, ele é um restaurante de comida japonesa super tradicional aqui na cidade de Amparo.
Então, se você não conhece, eu vou deixar também aqui o arroba deles. Eles têm mais de 17 anos aqui em Amparo. Foi um dos pioneiros aqui em Amparo em comida japonesa. E assim, eu posso falar, eu sou suspeita pra falar, né? Quem me conhece sabe. Mas é de qualidade. Os cortes, sabe? Não é aquela coisa fininha, meia boca, não. É um negócio bem cortado, bem montado, saboroso. É uma delícia. Então, se você ainda não experimentou, vou deixar aqui o link do cardápio deles também. Vocês podem pedir, eles fazem delivery. E assim, é maravilhoso. Então, assim, eu tô falando e minha boca já tá enchendo de água. A minha também. Eles são referência na cidade, né? Então, é Maravilhoso bom. isso. E o que é legal também lá do Akashi é que eles têm outras opções, tá? Então, às vezes você quer sair lá com o marido, a Mari tava até falando que o marido dela não come, né, comida japonesa. Não. É uma opção para você ir com a família. Às vezes você quer sair com os amigos, tem um que come, outro que não come. Então lá tem várias opções de pratos quentes, várias opções de à la carte também, de porções. Então, assim, é para você dar o rolê lá, montar uma mesa em família e todo mundo vai sair satisfeito. Gente, eu vou pegar o meu preferido, eu gosto de todos, mas eu tô tendo um preferido que é esse Joe aqui. Ele, deixa eu... Gente, e olha, o sashimi eu gosto muito do corte. Nossa, é um corte, assim, você sente... E outra, e é muito fresco também. Eles limpam o peixe lá todos os dias. Então é muito fresco, de qualidade, realmente. Não tá querendo fazer vontade pra vocês aí, não. Mas também não precisa passar vontade, né? Só clicar aqui no link da descrição e pedir um delivery aí. Vocês comem um japa enquanto tá assistindo o final do nosso podcast, que a gente já tá encaminhando pro final, gente. E eu deixei a melhor parte pro final. Então, enquanto a gente come, já vai curtindo o vídeo, compartilha aí com a amiga. Precisa ouvir esse bate-papo também, né? Porque o que é bom, a gente tem que compartilhar. Informação boa, a gente não retém só pra gente, né? Com toda certeza. Então já vai compartilhando aí. E a gente já volta aqui pro próximo bloco. Gente, agora eu quero fazer algumas perguntas pra Mari e ela vai trazer algumas dicas práticas aqui pra gente. A primeira pergunta seria 3 atitudes simples que a gente pode ter pra fortalecer nossa autoestima. Valorizar as pequenas conquistas, tratar com mais gentileza e começar a questionar os seus pensamentos. A gente tem a ideia de que pensamento é realidade, não é? Boa. Então, questione seus pensamentos. Eles não dizem que isso é verdade. E como lidar com o medo de se expor ou cobrar? Eu acho que isso vai muito de encontro para as empreendedoras. Eu acho que a gente estava falando sobre isso, né? Você até deu uma pincelada sobre isso. Nossa, mas como que eu vou cobrar sobre isso? Ou tudo isso? A pessoa que tem essa perspectiva de valor sobre ela e sobre o trabalho dela, né? Como lidar com esse medo de se expor ou de cobrar por um serviço ou por algum trabalho? Aprender a valorizar o seu trabalho. Eu entendo que não é fácil e que não é imediato, é uma construção. Mas se você não fizer, outra pessoa vai fazer e vai se destacar. E não é para gerar uma competitividade, mas é para você começar a entender que o seu negócio vai prosperar quando você aprender a se posicionar. O perfeccionismo tem que cair por terra. Primeiro você começa, depois você aprimora. Você não tapa na minha cara, gente. Tá doendo, mas assim, tá vindo com muito carinho, que ela é muito carinhosa. Então, assim, a Jo tá ali, eu queria mostrar ela. Ela tá só assim, dando risadas, tremendo. Eu acho que ela tá falando, nossa, Marta. Vai, Jo, você quer comentar alguma coisa? Pode falar aí. Eu não esperava por ela. Não. Mas a gente precisa, gente. E é bom, né? O autoconhecimento nos liberta. Então, a gente ter, primeiro, acho que é muito isso também, né? O fato da gente ter essa consciência e buscar ajuda é onde começa a gente se libertar. E não é, isso é legal a gente ter esse papo aqui de forma bem leve e trazendo também exemplos nossos porque eu acho que isso é muito importante de criar identificação na pessoa que tá do outro lado. Não é só comigo. É tão bom quando a gente fala, nossa, não é só comigo. Né? Tipo, porque a gente acha que, nossa, sou só eu. Eu falo assim, a gente não tem que se... como que fala? Não, eu vou viajar para um lado que vai... Mas deixa eu... Qual que foi o último ponto que eu falei? É muito bom a gente saber que existe uma comunidade, né, de mulheres e que não acontece só com a gente. Né? A partir daí a gente saber os caminhos e recursos e instrumentos, como você falou, para a gente poder melhorar. Mas eu cortei ela, né? Tá tudo bem. Mas o que você estava falando? Que eu acho que eu te cortei, acho que você não concluiu a resposta. Mas é exatamente sobre isso, né? Primeiro a gente faz, depois a gente aperfeiçoa. Porque se a gente não começar, não vai dar bom. Uhum.
Mesmo começando e aprimorando, sempre vai ter coisa para fazer. Então, é assim. É isso. E tem alguma dica que você vai dar para as pessoas que estão assistindo que, vamos supor, uma pessoa que ainda não consegue fazer uma terapia ou não consegue ter uma mentoria nesse momento, como que ela já pode começar a fazer isso sozinha, assim? É começar a se perceber e a quebrar alguns padrões. Se você acompanha, por exemplo, as redes sociais, eu falo muito para mulheres e os conteúdos, com toda certeza, podem trazer algumas viradas de chave. Lógico que o ideal é ter o acompanhamento para que seja mais fluido, para que você tenha realmente o seu ambiente seguro para fazer a transformação. Mas eu entendo que nem sempre é possível. Então, é começar a acompanhar o seu próprio mundo interno. Quem sou eu? Onde eu quero chegar? É se questionar. Questionar as coisas que eu estou vivendo hoje, os lugares que eu ocupo hoje, eles realmente dizem sobre mim? Questionamento, quebrar esses padrões que são impostos é o primeiro passo para as mudanças começarem a acontecer. E eu falo que eu comecei a notar, eu gosto, acho que cada pessoa tem um jeito, mas isso tem me ajudado muito também. Eu tenho um caderninho lá e eu vou escrevendo, às vezes alguns pensamentos, algumas coisas que eu vejo que tem me travado, eu vou escrevendo, porque parece que traz mais clareza, Sim. né? E mais uma coisa também que eu digo, gente, às vezes a gente faz algumas economias um pouco burras, né? A gente olha ali um profissional que vai ajudar, que pode realmente mudar a sua vida, né? Pode transformar, e você fica, não, cabe muito isso também, a gente saber investir, né? Principalmente, lógico, eu sei que tem realidades muito diferentes, né? A gente sabe que tem pessoas que realmente não tem como, mas eu tenho certeza que a gente está falando para mulheres que têm e podem sim investir. Já é ali um começo para você se valorizar, né? Porque daí você fala, não, eu tô colocando dinheiro. Isso aí causa uma resposta no seu cérebro, porque eu mereço. Eu mereço esse investimento, né? Então isso é muito bacana da gente também falar. Agora, mais uma pergunta para ela dar uma dica prática pra gente, que depois a gente vai ter um ping-pong aqui, que vai ser mais um bate-bola. O papo. Nossa, já ia viajar, peraí, já ia falar outra coisa. Ah, mas essa é legal. Qual que seria. Nossa, foi muito. E agora, assim, qual que seria o papel da rede de apoio feminina, assim, nesse processo? Você comentou muito disso, de que juntas somos mais fortes. Qual que seria esse papel, assim, na rede de apoio para essa mulher que está descobrindo, que está começando a se valorizar, ter esse entendimento? Total, o apoio faz toda a diferença nesse processo de construção, porque a gente consegue se identificar, a gente sente que outras mulheres também passam pelas dores que a gente passa, cada uma com a sua realidade, isso é um fato, mas a gente consegue se acolher. Infelizmente, a gente vive numa era de competitividade e a mulher acaba fazendo isso, a mulher compete entre ela. Quando a gente consegue sair desse lugar de competição e entra no lugar do acolhimento e do senso de comunidade, crescemos todas juntas. Porque a gente se acolhe, a gente se apoia, a gente troca. Uhum. E troca é tão importante. Exato. Eu falo, nossa, a gente sabe que nem aqui a gente tá tendo uma troca. E é tão bom isso, né? Momentos assim, você poder ter essa rede de apoio, que nem aqui a gente tá fazendo uma entrevista, mas você ter esses momentos é tão importante, né? Pra gente que é mulher. Às vezes é através de uma conversa, de um bate-papo, de uma mentoria, que você sai assim, nossa, como eu precisava desse momento. Né? É um autocuidado ali com a gente também. E agora a gente vai fazer o nosso ping-pong. Ela vai responder com verdade ou mito. Né? Fique à vontade de discorrer se tiver algum assunto ali que você queira falar um pouquinho mais sobre. Mas vai ser um papo assim um pouco mais rapidinho. Eu vou fazer aqui algumas perguntas para ela, ela vai responder pra gente se é verdade ou mito. A autoestima tem a ver só com a aparência? Mito. A autoestima vai muito além disso. Ela tem outros pilares que compõem e que constroem a nossa percepção de eu, de valor, de posicionamento. Quem tem autoestima elevada nunca se sente insegura? Mito. Sim, a insegurança faz parte do nosso processo de viver, mas quando a autoestima está fortalecida, a gente consegue acolher as inseguranças com carinho e ressignificar para seguir. Mulheres se sabotam mais do que os homens? Na verdade, existe essa pressão social para a mulher. Então, sim, a mulher se sabota muito mais porque tem uma pressão muito maior. Os homens têm também as questões que fazem parte da realidade deles, mas socialmente a mulher tem uma carga muito maior. Mais uma. Essa aqui acho que é até um pouco polêmica. Quem ajuda os outros sempre se ajuda primeiro? Mito. A grande maioria das pessoas ajuda o outro, faz tudo pelo outro e esquece de si.
E aqui entra a máxima da máscara de oxigênio. Se as máscaras caírem, você tem que pôr a sua primeiro para depois salvar o outro. Então, isso tem que mudar. Isso tem que se tornar uma realidade, mas ainda é um mito muito grande. E é muito isso também na questão da gente que é mulher, né? A gente tem muito isso de... A gente tem, né? É marido, é namorado, é trabalho, é amiga, é todo mundo. E às vezes a gente acaba... É família, né? Mãe, é pai, é irmãos, enfim. E sempre cai muito maior esse peso, assim, da ajuda em cima da mulher. Né? Sim, a mulher, ela é ensinada a doar. Ela é ensinada a fazer tudo pelo outro. Então, quebrar esse padrão é necessário. Ter sucesso impede você de se sentir insuficiente? Mito. Porque aí entra exatamente nas nossas fragilidades. Sucesso não significa que você não vai se sentir frágil em alguns momentos. E aí a gente volta para aquele ponto. Se você está fortalecida, você consegue acolher esses momentos com mais segurança, com mais carinho, para viver o processo. E a gente vê muitas mulheres também, eu vejo assim, muitas mulheres que são muito bem-sucedidas profissionalmente, por exemplo, mas aí são muito fragilizadas na área emocional. Talvez porque às vezes ela deu mais olhar ou investiu muito tempo em uma parte da carreira, ou é um pouco mais profundo. Você consegue falar um pouco sobre isso? É até uma dúvida que eu tenho, porque eu percebo muito isso. Mulheres que são muito bem-sucedidas profissionalmente e às vezes sentimentalmente ela é mais fragilizada. Sim, normalmente essas mulheres têm uma insegurança muito grande. E aí o aspecto profissional, onde elas se sentem capazes, onde elas conseguem ter resultados, elas depositam tudo, porque aqui eu sou boa. Em todos os outros aspectos, eu tenho uma fragilidade que eu não consigo lidar. Então, quando você me pergunta, né, ao longo do nosso bate-papo, se a autoestima profissional e pessoal são diferentes ou não, é exatamente nesse ponto. Elas se misturam. E muitas vezes esse pico de sucesso profissional e essa fragilidade no aspecto pessoal vem desse não conhecimento de si. Então lá eu sou muito boa, vou depositar tudo que eu tenho lá, porque se eu perco isso, não sobra nada. Nossa, é forte isso. Autoestima elevada é sinônimo de ego? Mito. As pessoas confundem muito isso, né? Exatamente. E existe a ideia de que você se valorizar, você se posicionar, você atribuir limite a você e às suas coisas é egoísmo. Então, se eu digo não, você é egoísta, você está pensando em você. Não. Respeitar o meu limite é diferente de ser egoísta e de viver o egoísmo aí de forma patológica. É porque a gente também às vezes perde nisso, né? A gente tem que ver a mesma coisa. Tem pessoas também que falam sim pra tudo e você vê que a pessoa tá acabada, tá destruída. Daqui a pouco ela não tá conseguindo nem dizer sim pros outros e muito menos pra ela. Então é um equilíbrio, a gente não consegue abraçar tudo, né? E saber respeitar isso é um processo assim muito importante também. E pra muitas pessoas é difícil. Eu já tenho tanta dificuldade nisso, mas já tive mais. Hoje eu não tenho tanto. Mas eu vejo quanto é importante, né? Porque a gente, nesses momentos, a gente tá se valorizando também. A gente manda uma mensagem pro nosso cérebro que a gente tá nos valorizando. Exato. E não é errado você dizer, olha, eu consigo ir até aqui. Sim. Esse é o meu limite, né? Daqui em diante diz sobre você e sobre as suas coisas. Mas existe essa pressão social também de, nossa, você mudou, nossa, mas agora você não faz mais nada pra ninguém, nossa, mas você não era assim, o que tá acontecendo? E entra a autoestima, porque se a pessoa tiver com a autoestima fortalecida, isso não vai abalar ela, né? Porque ela tem muito concreto dentro dela o porquê que ela tá fazendo aquilo, né? E se a pessoa também não entende, talvez ela não tenha por que estar no seu convívio. Isso, a gente tem que respeitar também um momento do outro. Sim, quando a gente vê pessoas muito assim, e aí você começa a ficar mais seletivo, você começa a observar mais e melhorar também as pessoas que... porque isso é escolha, né? Tem pessoas que a gente não escolhe, a gente trabalha, enfim, então por isso que impor os limites é muito importante. Mas tem pessoas que estão ao nosso redor, que estão caminhando com a gente, que a gente pode escolher. Exato. E isso demonstra muito sobre elas, né? E traz pra gente ali uma reflexão realmente. E faz sentido, né? Manter aquela pessoa por perto ou não. Comparar é normal. O problema é quando vira regra? Verdade. Sim, as comparações existem. Quando a gente fala de rede social, por exemplo, de acesso à internet, é natural que a gente se inspire em algumas coisas, que a gente tenha pessoas que a gente admira. E isso, de certa forma, gera alguma comparação. Então, eu desejo algumas coisas, mas não pode virar regra. Porque se você vive se comparando com o outro, você esquece do seu processo. Ter pessoas que te inspiram, que
você admira, é natural. Mas não dá pra gente viver sempre nessa posição de eu vou estar bem quando eu viver aquilo que o outro tem. Psicóloga também precisa de ajuda? Verdade, total. Acho que até mais, porque tem que... Imagina, gente, a pessoa tem que lidar com os nossos problemas, com os nossos desafios, né? E ainda, você é um ser humano, você tem as suas questões, né? E é exatamente esse o Então, ponto, psicóloga né? tem psicóloga. Psicóloga tem psicóloga, mentora tem mentora. É. E assim vamos, porque esse espaço de autocuidado é totalmente essencial. Se eu prego para as minhas pacientes e mentoradas que elas têm que se cuidar, que elas têm que ter tempo de qualidade, por que eu não tenho que ter também? Então, sim, eu tenho tempo de qualidade para mim, seja na minha psicoterapia, seja em outras coisas que fazem bem também para mim. Sim, tem que se cuidar. E todo mundo consegue fortalecer a autoestima? De verdade, a autoestima ela pode ser reconstruída, cada uma no seu tempo, cada um no seu processo. Mas sim, é possível e você não precisa mais passar por isso sozinha, mulher. Existem caminhos para você se acolher, se transformar e ressignificar a autoestima. Ai, gente, o nosso papo tá chegando ao fim. E a gente tava conversando aqui, nossa, que delícia, como é bom, a gente passaria horas aqui. Falei pra ela que já tá convidada para outros episódios do nosso pod, com outros temas, porque é tão importante. E eu queria agradecer você por essa conversa, por esse bate-papo tão necessário e que eu tenho certeza que vai impactar a vida de tantas mulheres que estão nos assistindo. Muito obrigado. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo. Às vezes uma mulher que está se sentindo insegura, pequena, com autoestima baixa. Deixa um recado para essa mulher. Sabe, eu já estive nesse lugar. Me senti pequena demais. E eu sei como é ruim, desconfortável. Então, o que eu tenho prazer para você, mulher, estar aqui com a gente, que acompanhou até aqui, é que você merece mais. Você pode mais. Você pode sim construir a vida que você merece viver. Então não tenha medo, porque dá medo. A mudar dá medo. Mas confie no processo e cresça, porque esse amar é maravilhoso e eu tenho certeza que você merece viver isso todos os dias da sua vida. Ai, muito obrigada. Quero agradecer vocês também que ficaram até aqui, né? E já vou convidar você para curtir esse episódio, já compartilhar com aquela amiga que você sabe que vai também se deliciar com esse bate-papo, vai refletir muito, que precisa, né, de ouvir tudo que foi falado aqui. Compartilhe com a amiga, com a sua mãe, com a sua família. Curta e se inscreva aqui no nosso canal, se você já ouviu também pelo podcast. Deixa a sua inscrição aqui para você ficar por dentro dos próximos episódios. E Fala Hoje de hoje vai chegando ao fim. Muito obrigada por vocês ficarem até aqui. Obrigada, Mari. Eu agradeço. Até a próxima, porque com certeza terá. Gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!